Então, bons dias, tardes, noites e madrugadas aos navegantes desta sábia jornada. Hoje vamos de Antônio José da Silva, um gigantesco dramaturgo luso-brasileiro do século XVIII. Ele hoje poderia ser considerado uma figura ao mesmo tempo grandiosa e esquecida, né? Esquecida pelo menos no contexto da história da literatura brasileira. Na história da literatura portuguesa ele continua muito forte, é considerado inclusive um dos três grandes dramaturgos da literatura portuguesa, ao lado de Gil Vicente, né, do Alto da Barca do Inferno, que nós já lemos também, e ao lado de Almeida Garré, o grande dramaturgo do romantismo, que virá depois dele, né? Então, na época, ele já vai ser ali comparado com Gil Vicente, que é o pai do teatro português. E nós temos nessa história dele uma relação de amor e ódio aí com o Brasil, né? Pelo menos na história da literatura brasileira. Porque ele nasce no Rio de Janeiro, mas muito novo ele vai para Portugal já por acusações do Santo Ofício contra a sua família. Ele é morto tragicamente pelo Santo Ofício num auto de fé queimado por ser acusado de judaísmo em 1739, aos 34 anos. Então ele tem uma história muito forte, né, de perseguição. Na época, no século XVIII, a igreja ainda estava buscando confirmar o seu poder, que ela estava perdendo, né? O século XVIII é o século da decadência do poder da igreja, até quando chega na Revolução Francesa, e que muda completamente os rumos da política ocidental. Então o Santo Ofício ali ainda era uma forma da igreja estar afirmando o seu poder contra a Igreja Católica, contra as outras religiões, e os judeus aí sendo extremamente perseguidos, mesmo aqueles que se diziam cristãos novos, né? O que eram os cristãos novos? Aqueles que teriam se convertido à Igreja Católica. Mesmo esses que teriam se convertido a outra religião exatamente por conta da perseguição, eram extremamente perseguidos. Se qualquer denúncia surgisse de que eles mantinham qualquer celebração judaica ou judaizante, como era dito, eles chegavam a ser levados ao Santo Ofício, torturados, muitas vezes mortos, queimados vivos, né? Então, Antônio José da Silva tem essa história muito forte, por isso ele tem a perífrase, o epíteto, né, de o judeu. Ficou muito marcado isso na sua história. E por que eu estava falando da questão da literatura brasileira? Porque ele era muito considerado nosso, até o romantismo. Mesmo Machado de Assis tem um texto crítico sobre ele, em que ele fala é o nosso judeu. Mas hoje a gente tem uma ideia de como se ele não pertencesse mais à literatura brasileira, como se ele fosse apenas da literatura portuguesa. Não porque essa história de que ele teria vivido muito mais lá e escrito tudo lá, mas também por uma coisa de que é difícil encaixá-lo nessas caixinhas das escolas literárias. Muitas vezes isso acaba afastando algum autor da escola, porque é difícil encaixá-lo. Ele é barroco ou é árcade? Ele está no limbo ali entre o barroco e o árcade, né? Ele é considerado barroco porque está na época do barroco ainda, né? Não virou para o arcadismo na literatura portuguesa, muito menos na brasileira, que isso vai acontecer apenas em 1750 para frente, né? E ele está ali no começo do século XVIII. Mas ele é extremamente crítico ao próprio barroco. Ele brinca com a questão da complicação da linguagem literária dos barrocos, né, do exagero da linguagem literária dos barrocos. Ele critica e parodia isso o tempo inteiro, como nós vamos ver na peça de hoje, e vocês que leram já viram, né, a brincadeira do Dom Quixote, que vai ao Monte Parnaso defender Apolo contra os poetas, é uma grande crítica a esses poetas barrocos, né, que querem ser maiores do que Apolo. Lembrem da relação, né? Os barrocos são dionisíacos, não são apolíneos. Então eles querem ser maiores que Apolo, então eles vão lá no Monte Parnaso destronar Apolo. Então Antônio José da Silva está
criticando o barroco dentro do próprio barroco, o que é extremamente intertextual, né? Enfim, então a vida do grande Dom Quixote de La Mancha e do gordo Sancho Panza, que nós vamos ler dois atos, duas cenas hoje, duas cenas, é a primeira peça dele, e já é genial, né? Então depois ele vai ter... E olha que ele compôs tudo muito rápido, a obra dele é toda composta num pequeno período de tempo, porque ele viveu muito pouco, né? Ele viveu muito pouco. Esopaida, Os Encantos de Medeia, Anfitrião, Labirinto de Creta, As Variedades de Proteu, Guerras do Alecrim e da Mangerona, que é o mais famoso de todas as peças, e O Precipício de Faetonte. Vejam aqui a influência da mitologia grega, extremamente forte, né? E da história grega também, né? O Esopo é um grande escritor de fábulas, conhecido por suas fábulas, né? As fábulas de Esopo. Então ele se utiliza de tudo isso, dessa intertextualidade mitológica e histórica, para compor as suas obras. No caso aqui da vida do grande Dom Quixote de La Mancha, ele está fazendo uma adaptação para o teatro do Dom Quixote de Cervantes, né? Só que é uma adaptação extremamente criativa. Ele cria cenas que nem estão em Cervantes, né? E essa figura do Dom Quixote, né, esse personagem Dom Quixote, ele possibilita exatamente isso. Desde que ele surgiu no começo do século anterior, século XVII, 1605, ele já é impressionante, né? Um personagem criado por um autor, mas que na hora que surge ele já parece que é um personagem popular, um personagem da imaginação popular. Tanto é que depois da publicação da primeira parte, já começam a surgir outras historietas, outros contos sobre o Dom Quixote criados por outros autores lá na época, né? E isso é tão interessante que o Cervantes vai escrever uma segunda parte do Dom Quixote, que é publicada 10 anos depois, aproximadamente, porque ele queria matar o Dom Quixote, né? Ele viu que o personagem dele ganhou uma vida tão grande fora do seu livro, com criações de outras pessoas, que ele cria um segundo volume do romance para que o Dom Quixote morra no final, como se isso fosse resolver a questão do Dom Quixote pertencer já não mais a ele enquanto autor, mas ao mundo, como pertence até hoje, né? E com várias outras criações, etc, etc. E o Cervantes, nesse segundo volume do Dom Quixote, ele até parodia histórias que criaram para o Dom Quixote fora do livro dele. Então é uma grande paródia, né? O Dom Quixote já é uma grande paródia das novelas de cavalaria, e inicia ali o romance moderno, como nós já falamos também em nossa aula sobre a paródia e sobre o barroco, né? Então, gente, sobre essa história de como o Antônio José da Silva era muito forte dentro da literatura brasileira e depois foi perdendo isso, um exemplo é uma peça do Gonçalves de Magalhães. A primeira peça, o primeiro texto dramatúrgico do nosso romantismo é sobre o Antônio José da Silva. Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição, de 1839, em que o Gonçalves de Magalhães resgata exatamente a figura do Antônio José e toda essa tragédia do Santo Ofício na sua vida. Muito mais recentemente, nós temos o filme O Judeu, lançado em 1995, filmado em 93, que é também sobre a história do Antônio José da Silva. No YouTube, vocês acham, quem quiser assistir, é um filme, não é muito fácil, mais um filme não muito fácil que eu trago para vocês, porque o som da versão que está no YouTube não é muito bom, e a grande maioria dele é falado em português de Portugal, aí complica mais ainda, né? Mas é um filme forte, tem umas cenas de tortura do Santo Ofício que são pesadas. Eu sou meio, talvez, hipersensível com cinema, não sei. Tem coisas muito mais pesadas por aí. Mas no YouTube vocês acham ele assim, ó, O Judeu 1996, a Inquisição no Brasil. Eu até selecionei para vocês 2 minutinhos do filme, só para vocês terem uma noção de como eram essas peças do Antônio José da Silva, porque eles reproduzem isso. A questão das marionetes, dos títeres.
todas essas peças dele eram os atores eram bonecos. Ó. Aqui nessa imagem a gente consegue visualizar também. Eram marionetes. Então, mesmo com muitos personagens, poucos atores humanos conseguiam dar conta de tantos personagens, porque você vai manipulando um boneco, depois manipula outro, muda a voz, né? Então não é tão errado dizer, como eu acabei de falar, que os atores eram os bonecos, né? De trás das cortinas, claro, que estavam os seres humanos manipulando esses bonecos, né? Então aqui nessa pequena cena que eu selecionei para vocês, tem uma parte que é exatamente do Don Quixote de La Mancha e do gordo Sancho Panza, tá? 2 minutinhos que eu vou passar para vocês. E aqui a sinopse do filme que a gente encontra na internet nos dá uma visão interessante sobre a história do Antônio José. Ó, Portugal, 1715 e 1739. Torturado aos 21 anos, Antônio José da Silva redescobre o sentido da vida através do teatro de marionetas. Casa com Leonor Maria de Carvalho, cristã nova como ele, ou seja, judia convertida, e frequenta os salões aristocráticos do iluminismo que o apoiam, ou seja, ali começo do século XVIII, começo do iluminismo também, né? Então, Antônio José da Silva está aí nessa passagem do barroco para o arcadismo. Mas ele não respeita nada desses princípios de escolas literárias, ele quer chegar ao povo, e suas peças eram famosíssimas, né? Dentro como um fenômeno popular mesmo. Uma denúncia de heresia contra sua prima Brites Eugênia e o espírito irreverente das suas comédias levam Antônio José da Silva uma vez mais aos cárceres do Santo Ofício, junto com a mãe, Lourença Coutinho, e a mulher. Então, ele é levado ao Santo Ofício uma vez, com 21 anos, é torturado e é libertado. Mas depois, quando ele vai de novo, aos 33, 34 anos, ele já não será mais libertado, ele será queimado vivo, né? Então, e é interessante essa sinopse porque ela lança essa questão aqui que nunca foi resolvida. E o espírito irreverente das suas comédias. Até que ponto a influência dos seus textos foram decisivos? A influência dos seus textos foi decisiva para esse assassinato, né? Até que ponto nunca foi resolvido isso na história? Será que as peças dele influenciaram a Igreja Católica a chegar a proclamar a pena de morte, né? Muitos historiadores se debruçam sobre isso e não resolvem, tá? Então vamos seguir para a nossa leitura dramática da vida do grande Dom Quixote de La Mancha e do gordo Sancho Panza, de Antônio José da Silva. Cena 8. Mutação de selva. Dom Quixote. Assim, eu trago no pensamento uma coisa que me tem causado grande cuidado. Dá-se acaso que os meus inimigos encantadores tragam transformada a beleza da senhora Dulcinea em a figura de Sancho Panza. E os motivos que tenho para isso é ver a paciência com que este escudeiro me atura as minhas impertinências, sem salário algum, e ver que jamais foi possível ver eu a Dulcinea no seu original e nativo resplendor. Tudo pode ser que seja, pois se leem nos antigos livros, em mais ruins figuras, com a de Sancho Panza. E porque este pensamento não é fora de conta, bom será averiguá-lo que a diligência é mãe da boa ventura. Senhor Rocinante, está esperando que vossa mercê o cavalgue, e tem dado tais relinchos, pulos e virtuosidades, que suponho-nos prognosticar alguma boa ventura. E se bem reparo, agora não sei se nesse Sancho lá tem alguns laivos de Dulcinea, porque, sem dúvida, Sancho às vezes o vejo com o rosto mais afeminado, que quase me persuado esta Dulcinea transformada nele. Mas meu homem está no espaço imaginário. Ah, Senhor, toca a cavalgar
e o Rocinante está selado no burro albardado. Senhor, vossa mercê ouve? Sim, ouço, que seja possível, prodigioso, enigma de amor, galharda, né, Deus Toboso, que os mágicos antagonistas de meu valor se transformassem em Sancho Panza. Então vocês veem aqui, gente, que ele tá... A viagem do Don Quixote é achar que o Sancho é a Dulcinea. A Dulcinea é a musa dele, né? A musa imaginária do Don Quixote, Dulcinea del Toboso. Ele está imaginando que os seus inimigos mágicos antagonistas transformaram a Dulcinea em Sancho Panza, né? Se você mercê... Não, aqui, ainda esta me faltava para ouvir e que aturar. Aí esse a parte quer dizer que essa fala, tem uma das falas que ele faz para o público, a outra ele faz para o Don Quixote. Então tem esse jogo entre ele falando com o público e falando com o Don Quixote. Ainda esta me faltava para ouvir e que aturar. Que diz, Senhor, está louco? O que fala vossa mercê? Falou contigo, Sancho fingido, e com Dulcinea transformada. Se vossa mercê algum dia tivesse juízo, dissera que o tinha perdido, que Sancho fingido ou que Dulcinea transformada é esta. Não sei como agora fale, se como a Sancho, se como a Dulcinea. Vá como quer que for, saberá que os encantadores têm transformado em tua vil e sórdida pessoa a ser igual a Dulcinea. Vê tu, Sancho amigo, se a maior desaforo, se a maior insolência destes feiticeiros, que é mascarar um semblante puro e vincundo de Dulcinea com a máscara horrenda de tua torpe cara. Diga-me, Senhor, por onde sabe vossa mercê que a senhora Dulcinea está transformada em mim? E sabe, uma lei de brincar um tal espinho. Que nós é permitido conhecer aonde está o engano e transformação pelos eflúvios que exala o corpo e pela fisionomia do rosto. Basta que conheceu vossa mercê pela simetria do rosto, Simonetria, pois, Senhor, porque é uma palavra que o Sancho não conhecia nem fisionomia, nem simetria, então ele viaja e cria uma outra palavra, simonetria, tá? Pois, Senhor, que parentesco carnal tem a minha cara com a da senhora Dulcinea? Ora, eu até aqui não cuidei que vossa mercê era tão louco. Cuido que nem na vida de vossa mercê se encontra semelhante desaventura. Quanto mais te desconjuras, mais te inculpas, que és Dulcinea. Deixa-me beijar-te os átomos animados desses pés, já que me não permite tocar com os meus lábios o jasmim desta mão, dulcíssima Dulcinea. Chega-se Don Quixote para abraçar a Sancho. Aqui deu rei, Senhor, que não sou Dulcinea. Tire-se lá, olhe que lhe dou uma canelada. Ora, Sancho, dizei-me aqui em segredo que és Dulcinea, que eu te prometo um prêmio. Como, Senhor, lhe hei de dizer, sou tão macho como vossa mercê? Sancho, nesse mesmo dengue agora confirmo mais que és Dulcinea. Ora, leve o diabo ao dengue, que queira vossa mercê que a força seja eu Dulcinea ensachada ou Sancho endulcinado. Ora, pois, já que quer que eu seja Dulcinea, chegue-se para cá, que lhe quero dar 2 coices. Tu me queres dar coices? Agora vejo que não és Dulcinea, pois Dulcinea, tão formosa e tão discreta, nunca podia ser besta, nem ainda transformada, para dar o que me ofereces com a tua grosseria. Não houve, Sancho, uma suave harmonia? Verdade, espera vossa mercê, que lá vem voando o que quer que... Desce a musa Calíope em uma nuvem, e Don Quixote e Sancho se lhe põem de joelhos. Ninfa soberana, Íris deste horizonte, arco da véia deste horizonte, que rasgando diáfanos vapores, Percebam aqui nessa parte, que gente, rasgando nuvens de papelão, que interessante, ó. O Don Quixote ele tá sempre no mundo da imaginação, né? E o Sancho no mundo real. Então, enquanto ele fala que o Don Quixote fala que rasgando diáfanos vapores,
o Sancho diz que rasgando nuvens de papelão. Então, ele concretiza o que está no palco, né? As nuvens de papelão que estão lá no palco, enquanto o Don Quixote está sempre no mundo da imaginação. E, ao mesmo tempo, o Sancho também brincando com a materialidade do significante. Ó. O Don Quixote vai dizer: te ostentas deidade, te ostentas divindade, né? E aí o Sancho vai dizer: te ostentas já de idade. Ele separa o deidade no de idade e faz essa brincadeira com a materialidade do significante, né? Vamos em frente. Lembrando que a Calíope é o Marcelo, tá? A musa da eloquência, já falar. Te ostenta já de idade. Que queres de um cavaleiro andante? Que queres de um escudeiro tolhido de pés e mãos? Pela Mancha, cavalos, leões, e eu sou a musa Calypso, a primeira e principal das 9 que existe no Monte Parnaso. Aqui vem a teus pés, enviada por meu amor, o Senhor Apolo, o qual, como sabe, que tens professado a estreita religião da cavalaria andante e tens obrigação por fazer agravo. Socorre aflitos e restaurar honras perdidas. Por essa causa de manda, pedi encarecidamente Eiras e Alpanaso, aonde se ela acha, cerca de uns poetas malédicos que querem despojar do trono, e juntamente para reformas, a poesia que se acha quase arruinada, para que eu, da minha parte, como tão interessada nesse desempenho, te suplico com suave de minha voz, pois é certo que a música tem virtude para atrair os corações mais duros. Muito bem. Então percebam aí, gente, como o autor ele joga com a linguagem, né? Quando vem a musa Calíope, a linguagem é muito mais contorcida, muito mais barroca, né? Porque ele vai brincar exatamente com essa coisa, vai fazer essa crítica exatamente ao barroco agora, a essa formalidade, a essa linguagem desdobrada, redobrada sobre ela mesma, né? Enquanto que a fala do Sancho e do Don Quixote é muito mais uma fala cotidiana, uma fala do povo, né? Já a fala da musa não, é uma fala distante, formal, cheia de requintes sintáticos, né? Aí o Sancho vai dizer: aqui ela nos encaixa uma área a queima-roupa. O tempo inteiro ele está jogando com o próprio gênero, né? A área é um trecho musical de uma ópera que é feita para ser cantada, né? Então ele vai dizer que a Calíope vai encaixar uma área naquele momento ali da peça a queima-roupa, de supetão, né? E aí o Marcelo então vai ter que cantar aqui a área da Calíope. Se um gigante impressionado morre infame desmaiado, entre as mãos do teu valor, que é a vera que te resiste, quando o teu braço conquista a um gigante disfarçado entre as garras de um leão. A dificuldade está no modo com que entre ao Parnaso, pois sei que o meu Rocinante não tem asas, assim como o Pégaso. E o meu burro só tem asas nos pés para fugir? O modo com que haverás de Alpanaso é desta sorte. Voam na nuvem Calíope, Dom Quixote e Sancho, e aparece o Parnaso e canta o coro. Atenção, silêncio, que neste de Arcádia famoso jardim se ostenta galhardo o Délfico Apolo, em músicas gratas, em metros sutis. Atenção, silêncio, as fontes não riam, as aves não cantem, porque não perturbem do verde bicórnio o cântico grave de musas gentis. Cena 9. Musa, Parnaso e poetas. Então, tem uma mutação aí, né? Agora a cena vai lá para o Monte Parnaso. Então, quando ele fala mutação de selva,
é porque as figuras de papelão que estão atrás dos bonecos vão mudar para dar essa ideia da cena que mudou. Esperai, bastardos filhos de Apolo, que cedo virá quem me vingue de vossas injúrias. Já não te reconhecemos, ó Apolo, por Deus da poesia, pois qualquer de nós é um Apolo, e cada ideia nossa é uma musa. Assim vos atreveis a profanar o decoro que se deve aos meus apolíneos raios? Sai Dom Quixote, Sancho e Calíope. Toca investir ao Parnaso. Então os poetas estão aqui querendo invadir, né, o Parnaso e derrubar Apolo, destroná-lo, né, de deus da poesia. E aí chega Dom Quixote, Sancho e a musa Calíope. Em boa hora venhas, valente Dom Quixote, que só a tua espada me pode segurar o trono e o laurel. Venha vingar-me destes poetazinhos, que sem mais armas que a sua presunção, querem não só competir com o meu plectro, mas ainda intentam despojar-me do Parnaso. E como as armas e as letras são tão fiéis companheiras, quero me valer das tuas armas para a restauração de minha ciência. E como esta violência que se me faz não desmerece os empregos da tua cavalaria, peço-te que me socorras. Senhor Apolo, eu tomo sobre mim o teu desagravo, e já desde agora se pode assentar bem nesse trono, que dele ninguém o há de arrancar. Senhor meu amo, eu cuido que estou sonhando, que vossa mercê entre no Parnaso. Não é muito, porque é louco, porém eu que, sendo um ignorante, também cá esteja. É o que mais me admira, e daqui venho agora a concluir que não há tolo que não entre hoje no Parnaso. Diga-me, senhor Apolo, e como se chamam os poetas que tanto o perseguem? Essa é a desgraça, Dom Quixote, que os poetas que me perseguem nem são de nome, e contudo, cada um cuida que é mais do que eu mesmo. Dizei-me, poetas de água doce, dizei-me, rãs que grasnais no charco da cabalina, dizei-me, cisnes contrafeitos que vós banhais nos lados da hipocrensia. Com que motivos querei compartilhar com o Deus da poesia? Saúde. Manuela, você voltou bem na hora aqui, ó. Porque esse Apolo... Porque esse Apolo, como não inspira, não merece o nome de Apolo, e assim queremos torná-lo o Parnaso, e despertá-lo entre nós. Senhor, não se meta a brigar com os poetas, que são piores que gigantes. Veja vossa mercê que eles trazem um exército de 10.000 romances, 4.000 sonetos, 200 décimas, 80 madrigais e um esquadrão de satiras volantes em silva, que arranha, veja, bem que se mete. Nada me assombra, porque eu só com esta espada hei de vencer a quantos poetas há no mundo. Terra, Espanha, viva Apolo e morram traidores. A eles, meu Dom Quixote, que a vitória é nossa. Aqui, Dei Rei, que estou passando de parte a parte com o soneto em agudos. Já fugiram como mosquitos. Avança que com esta gente sou gente. Já, glorioso Apolo, podes cantar a vitória. Cantem as musas Euterpe e Terpsícore o meu triunfo. Canta a musa Euterpe a seguinte área. Precisa cantar não, né? Só falar, né? Aí é com você. De Quixote o braço forte se ouvirá no meu consento, pois que canta o vencimento dessas fúrias de um traidor.
Se animoso deu a morte, a quem morta dava tantos, viva, viva em doces cantos, pois que vence ao vil Piton. Canta Terpsícore a seguinte área. Pois vence Apolo, o monstro altivo, repiteolo já sucessivo, que brilha vivo seu resplendor, e assim as flores lhe deem grinaldas de várias cores, já consagradas a seu valor. Vivas 1000 anos, Dom Quixote, e como sei que não militas por prêmio, por essa causa te não premeio. Mas na mesma ação que obraste tens o maior prêmio, como também agradeço a ajuda de teu criado, Sancho Pança. Valeu de muito a minha ajuda na retaguarda, assim em prêmio de meus serviços havem paternidade, Senhor Apolo, que me conceda um lugar, o primeiro que vagar no Parnaso, para um filho meu, que é muito inclinado à poesia, de sorte que tem ruído quantas unhas há em minha casa, que todos as tínhamos grande. Pois que ofício quereis? Cascavel do Parnaso. Eu vulo dou por 3 vidas. Em 3 vidas, Senhor, ora não há prazo que não chegue, e para melhor agradecimento e em aplauso desta vitória, já que sou poeta, pois estou no Parnaso, quero cantar um triunfo. Toque as senhoras musas e o Pegaso faça o compasso. Canta Sancho a seguinte área. Se hoje o meu cantar um zurro há de ser, quero começar, e se dos poetas galo posso ser, cantarei aqui, que, e logo a colar, cacaraca, porque canto só, cocorocó. Mas melhor será tornar a dizer o que cantei já. Canta o coro e dá fim à primeira parte. Salva de palmas para vocês. Deixa eu voltar aqui. Muito bom, gente.